Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos onde a escolha vai ser sempre tua. O vídeo anterior foi do passado da Gamebook Guild e este será acerca do futuro da Gamebook Guild. Não é o primeiro vídeo em que eu tenho este título. No entanto, lá está, o vídeo anterior, não, é? O outro vídeo que teve esse título era sobre aquilo que eu estava a pensar fazer para este ano. E este vídeo será sobre os meus planos para 2026. É bem provável que este vídeo seja um bocadinho mais longo do que o vídeo anterior. O vídeo anterior foi mais uma reflexão, aqui vai ser eu a apresentar os meus planos, ou dentro daquilo que me é possível revelar para 2026. E provavelmente vou ter que explicar aqui algumas coisas do porquê de eu implementar as coisas desta ou daquela forma. Portanto, é bem provável que este vídeo seja um bocadinho mais longo que o anterior. Mesmo assim, eu vou tentar não tornar este vídeo muito enfadonho. Ora bem, vamos começar então por aquilo que é o mais óbvio, aquilo que eu já prometi que ia apresentar e neste momento eu não vou só apresentar esse plano, como ainda vou apresentar aqui em primeira mão as datas em que esses vídeos vão aparecer. E então, o projeto mais óbvio é o projeto Lone Wolf. Portanto, como vocês sabem, este ano eu fiz a série Kai, que contou com 5 vídeos, cada um com os 5 livros dessa série. E em 2026 eu vou fazer a série Magna Kai, que são os 7 livros seguintes da série, da saga Lone Wolf. Eu posso já dizer, no momento em que eu estou a fazer este vídeo, eu comecei recentemente o 7º livro. Portanto, todos os outros 6 já foram lidos, os guiões já estão feitos. Nas próximas semanas eu vou gravar os vídeos e eu espero pelo menos até ao fim do ano eu ter pelo menos o guião do 7º livro também já preparado, mas eu vou já começar a gravar os vídeos dessa série e eles vão ser apresentados um por mês. Portanto, são 7 livros durante os meses de janeiro até julho. Vocês vão ver a série Lone Wolf, a série Magna Kai de Lone Wolf. E, como eu disse, eu vou apresentar aqui as datas em que esses vídeos irão surgir. Portanto, o primeiro livro da série Magna Kai, que se chama The Kingdoms of Terror, será apresentado no dia 14 de janeiro. O segundo livro, Castle Death, irá para o ar no dia 11 de fevereiro. The Jungle of Horrors, o terceiro livro da série Magna Kai, virá no dia 11 de março. The Cauldron of Fear, o quarto livro da série Magna Kai, virá no dia 15 de abril. O quinto livro da série, que é o The Dungeons of Torgar, virá no dia 13 de maio. No dia 10 de junho teremos o The Prisoners of Time, o sexto livro da série Magna Kai. E por último, o The Masters of Darkness virá no dia 15 de julho. Eu tentei colocar aqui datas. Ao início eu queria fazer um intervalo de 4 semanas entre cada vídeo, mas eu reparei que ficava ali um bocadinho descentrado e eu quis apontar a cada vídeo mais ou menos entre o dia 10 e o dia 15, se possível, e sempre a uma quarta-feira. Portanto, dentro do mais ou menos a meio do mês, entre a segunda e a terceira semana do mês. Portanto, seria muito nesse sentido que eu iria trazer a série Magna Kai. Portanto, estas são as datas dos vídeos de Lone Wolf que eu irei apresentar em 2026. Ficam então a sobrar os meses de agosto a dezembro. E aqui é a novidade que eu vou apresentar. Vão haver vídeos também eles elaborados, não sobre Lone Wolf, mas sobre outra, não diria uma outra série de livros-jogos, mas é digamos, uma série de livros dentro de uma coleção escrita escrita por Jonathan Green. No ano passado, quando eu apresentei os 31 Dias de Horror, eu tive a oportunidade de apresentar 2 desses livros. Um deles foi o Dracula Curse of the Vampire e o outro foi o Alice's Nightmare in Wonderland.
Depois, nesse Natal, no Natal do ano passado, eu apresentei o "Twas the Krampus Night Before Christmas", e agora eu irei, durante os meses de agosto a dezembro, eu irei apresentar os restantes livros-jogos que o Jonathan Green lançou dentro da coleção Ace Gamebooks. Portanto, aqueles que eu não abordei, eu vou abordar nesses vídeos. E as datas também já estão estabelecidas. Portanto, no dia 12 de agosto virá o The Wicked Wizard of Oz. No dia 16 de setembro teremos Neverland Here Be Monsters. No dia 14 de outubro teremos Beowulf Beast Slayer. No dia 11 de novembro teremos Ronin 47. E por fim, no dia 16 de dezembro, teremos Shakespeare vs Cthulhu, What Dreams May Come. Portanto, todos estes vídeos serão também lançados em todas as quartas-feiras deste mês, também dentro do mesmo intervalo de dias que eu queria estipular. Outra novidade que eu queria trazer para aqui. Em outubro, eu costumava fazer, no ano passado, em outubro, eu fiz os 31 dias de horror. Este ano eu fiz os 31 dias de aventura. No próximo ano eu não vou fazer exatamente os 31 dias. O que eu vou fazer vai ser algo chamado o Open World October, ou seja, o outubro dedicado também a livros-jogos de mundo aberto. E o meu objetivo será lançar todas as segundas-feiras desse mês um vídeo em que eu falo de uma série de livros-jogos de mundo aberto. Existem vários e eu já queria ter trazido para o canal. Eu já cheguei a trazer este ano alguns gameplays de Fabled Lands, que é uma das séries que eu vou abordar nesse mês. Mas existem outras séries de livros-jogos de mundo aberto que eu gostava de trazer para aqui, e então eu vou aproveitar o mês de outubro para trazer esses livros e também trazer um bocadinho mais de variedade. E também já tenho datas para esses. Eu disse todas as segundas-feiras, portanto, eu vou já dizer aqui, no dia 5 de outubro, segunda-feira, eu irei trazer Fabled Lands. Vou fazer aqui um vídeo mais elaborado desta coleção de livros. No dia 12 de outubro, 12 de outubro, quero dizer, vou trazer Steam Highwayman. No dia 19 de outubro, vou trazer Legendary Kingdoms. E no dia 26 de outubro, vou trazer Vulcanverse. Portanto, o mês de outubro vai ser inteiramente dedicado a estes livros-jogos de mundo aberto. Estas são as grandes novidades em relação a conteúdo em vídeo. A minha experiência nas Aventuras Fantásticas não vai continuar no próximo ano, a menos que haja aqui um ou outro vídeo que eu decida fazer, mas estaria um bocadinho à pressão de eu a falar algum livro das Aventuras Fantásticas, por exemplo, quando a Porta Editora lançar agora os livros que já têm planeados para o próximo ano. Eu poderei fazer um vídeo, talvez fazer um gameplay, depois muitas ideias poderão surgir entretanto, mas no geral estes são os vídeos principais que eu vou fazer e vou lançar. E para poder garantir que eu consigo lançar todos os vídeos, eu já vou este mês fazer os vídeos de Lone Wolf que vão ser lançados de janeiro a julho. Isso depois dá-me uma margem muito grande para poder preparar os vídeos que vão sair de agosto para dezembro, incluindo os vídeos que vão sair do Open World October. E agora vem aqui estas novidades que não são uma certeza a 100%. Eu vou começar por aquelas que são as mais, como é que eu ia dizer? Aquelas que são mais certas, e depois continuar para aquelas que podem ou não vir a acontecer dependendo de certas inevitabilidades da vida, por exemplo. Pode acontecer algumas coisas que impeçam esses projetos de acontecer. Mas no geral eu vou começar com aquilo que é o mais certo que vai acontecer, que é um podcast da Gamebook Guild. Eu já estava com esta ideia há algum tempo, e quem acompanhou este canal antes deste canal se ter tornado na Gamebook Guild sabe que de antes eu tinha um podcast que era o Ranking Cast, que foi bastante divertido para mim, mas não tinha propriamente um foco. Mas o meu objetivo agora seria ter um podcast que falasse única e exclusivamente de literatura interativa e livros-jogos.
Existem alguns podcasts do género, não muitos, mas em Portugal eu penso que não se falou ainda nada acerca disso, pelo menos que eu tenha conhecimento. Portanto, eu acho que seria ótimo nós trazermos aqui um podcast que fosse dinâmico, que se falasse que se falasse um bocadinho de uma forma mais casual, de literatura interativa e livros-jogos, até porque é mais fácil para trazer para aqui. eh, em termos de edição, não seria necessário grande coisa. E eu também vou poder contar com a presença de convidados. Vou trazer pessoas, vou convidar, ainda tenho assim algumas ideias de pessoas que eu gostava de trazer para aqui. Há uma pessoa que é certa que vai ser colaborador deste podcast, o meu grande amigo Jonathan Almeida, que entrou num episódio do Ranking Cast para falar exatamente das Aventuras Fantásticas, e eu vou ressuscitar esse episódio do podcast e vou fazer como uma espécie de, não digo episódio piloto, mas uma espécie de episódio zero para o podcast da Game Book Guild. Porque esse podcast está com o nome de Ranking Cast, portanto, não está propriamente alinhado. Portanto, como é um episódio que está dentro do âmbito daquilo que eu quero fazer para o podcast da Game Book Guild, eu vou ressuscitar esse podcast e vou voltar a colocá-lo no YouTube, para que vocês possam desfrutá-lo, porque foi uma conversa muito, muito, muito interessante. E basicamente o podcast vai ser muito desse género. Portanto, vamos ter o Jonathan, vamos ter outros convidados que eu depois, entretanto, posso depois revelar mais tarde. Mas essa é a novidade, uma das novidades certas é a existência do podcast da Game Book Guild. Outra coisa, conteúdo em vídeo eu vou tentar trazer mais vezes, e esse conteúdo vai sair mais em forma de Instagram e TikTok. Ou seja, vou tentar fazer mais shorts. Alguns shorts que eu fiz, e infelizmente eu só fiz 2 shorts deste género, que é vídeos a explicar as regras do meu livro-jogo, O Voo do Corvo. Eu só fiz apenas 2 shorts desses, portanto eu quero continuar a fazer isso, porque eu quero trazer mais, eu quero poder explicar as regras, eh, eu quero poder explicar as regras mais a fundo. Portanto, o meu objetivo vai ser mesmo trazer isso, mas eu também quero aproveitar e fazer shorts para o YouTube. O YouTube é um bocadinho mais restrito no que toca a esses shorts. Eu acho que não dá para ultrapassar 1 minuto, temos que fazer mesmo até 1 minuto certinho. Portanto, vai haver algum trabalho em torno disso. Portanto, é algo que eu queria trazer mais para poder alimentar mais as outras redes sociais. Eu sinto que o YouTube está muito alimentado com estes vídeos, mas depois o Instagram e o TikTok estão muito esquecidos. E eu quero diversificar um bocadinho mais o conteúdo para essas plataformas. E em relação também a vídeos, há aqui também duas questões. Para além dos vídeos mais elaborados, os vídeos mais longos de Lone Wolf, o Open World October, Ace Game Books, eu quero fazer mais vídeos de unboxings. Eu fiz alguns vídeos este ano, mas depois, entretanto, eu recebi outras encomendas e acabei por não fazer vídeo sobre as mesmas. Portanto, eu quero trazer mais vídeos de unboxings e para me poder conectar um bocadinho mais ao público estrangeiro, estes vídeos vão ser legendados. Eu sei que, e eu digo isto muitas vezes quando eu partilho os vídeos nas diversas páginas de Facebook de livros-jogos, como a Fighting Fantasy and Other Game Books, por exemplo, e entre outros. Eu digo sempre que os não falantes de português podem ativar as legendas automáticas. Mas as legendas automáticas do YouTube, embora façam uma tradução bastante fiel, não são muito certas. E então eu descobri que o editor, não, sim, a app que eu uso para editar estes vídeos consegue fazer legendas automáticas até bem satisfatórias, e para mim é muito mais fácil depois editá-las. Eu tenho esse poder para editar as legendas, e assim fica muito mais fácil. É menos um clique ou menos 2 cliques que os espectadores fazem para poder ter acesso às legendas, e assim, quando eles entram, as legendas já lá estão. E assim é muito mais fácil para mim para poder fazer. Pronto, é mais fácil
é mais fácil para mim, para poder mais facilmente transmitir aquilo que eu quero, para a mensagem ser mais facilmente, ser mais facilmente transmitida, e para os espectadores estrangeiros terem logo acesso ao conteúdo logo desde o início. Portanto, vídeos legendados, eu vou começar a lançá-los no YouTube a partir do próximo ano. Vou ver se, e isto não é certo, vou ver se consigo fazer isso para o podcast, mas não é uma coisa que eu consiga prometer, porque digamos que eu tenho que saber muito bem, porque este podcast também vai para o Spotify. E embora eu saiba que o Spotify também agora já permite podcast, vídeo, fazer vídeos, não é? Podcasts em vídeo. Eu não sei qual seria a extensão aqui de uma possibilidade de criar de colocar o podcast legendado no Spotify. Não sei se isso seria possível, não sei como é que isso seria possível, mas eu hei de explorar isso. No entanto, o que é certo é que o podcast vai também para o YouTube. Portanto, o podcast vai estar tanto no Spotify como no YouTube, portanto, vai haver aqui muita opção para visualizar, ou neste caso, para ouvir o podcast. Mais coisas. Há um pequeno projeto que eu experimentei fazer há umas semanas e ao qual eu não tenho a certeza se vou conseguir fazê-lo verdadeiramente, que é fazer gameplays. Ou seja, eu tentei fazer um gameplay de Fabled Lands há pouco tempo já há uns meses valentes, e eu prometi que trazia mais, mas depois acabei por não trazer. O setup era um bocadinho difícil de montar, era um bocadinho complicado estar ali a manter a câmera, eu sentia-me um bocado ali preso por todo o setup que eu tinha montado. E eu pensei que seria interessante trazer gameplays de videojogos que tenham essa mecânica de escolhas ou esta ficção interativa. O primeiro que me veio à cabeça foi o videojogo de Fabled Lands. Posso também fazer gameplays de Fighting Fantasy Classics, o que seria também o regresso, não é, da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, mas aqui seria mesmo um gameplay da versão digital desses livros. Havia aqui também outros vídeos, ou melhor, outros jogos também com temáticas de escolhas, como por exemplo Until Dawn, qualquer vídeo, qualquer videojogo do Dark Pictures Anthology, por exemplo. Que mais? Havia, por exemplo, jogos como Beyond Two Souls, Detroit Become Human, Heavy Rain, portanto, todos esses jogos que têm diversos caminhos para fazer, que têm diálogos com escolhas. Jogos da Telltale, por exemplo. Eu cheguei a fazer. A experiência que eu fiz foi um episódio de Back to the Future, o videojogo da Telltale, o Back to the Future. Uh, Foi uma experiência interessante. Eu ainda vou explorar a ver se consigo fazer algo disto, mas não é certo. Não é uma coisa certa que eu consiga fazer. Portanto, provavelmente eu posso nos próximos meses ou nas próximas semanas tentar fazer alguns episódios, deixar já alguns episódios feitos, mas eu ainda hei de ponderar se valerá a pena trazê-los para o canal. Isso é uma coisa que eu depois vou ponderar. Portanto, não é uma certeza absoluta, é algo que eu gostaria de trazer para aqui, mas atenção que isto não é uma forma de eu ir aos poucos substituindo o conteúdo aqui deste canal. O meu objetivo não é substituir o ambiente dos livros pelos videojogos, não. Os videojogos têm essa componente de literatura interativa, ou melhor, de ficção interativa, e era algo que eu gostava de trazer para aqui, mas esse não seria
o foco, nem seria uma tentativa de eu depois mudar completamente a minha abordagem. Portanto, eu iria sempre falar de livros-jogos, inclusive nos vídeos longos que eu vou fazer, não é? De Lone Wolf, Ace Game Books, Open World October. Portanto, o meu foco continuará a ser principalmente os livros. Por isso é que eu também estou a ponderar a questão dos videojogos. Há uma coisa que eu não falei no vídeo anterior, no vídeo do passado da Game Book Guild. Se vocês se lembram, e vocês podem ir até ao canal, eu lancei 3 vídeos este ano que são de uma série chamada O Meu Livro-Jogo. Ora, eu este ano tinha decidido escrever um livro-jogo e mostrar-vos o progresso à medida que eu o ia escrevendo. É algo que eu pretendo fazer, no entanto, não vai ser para 2026. E não sei se será para 2027 sequer. E eu vou explicar porquê. Isto é uma isto é uma daquelas questões que muitos autores, ou muitos escritores, ou muitos aspirantes a escritores passam quando têm ideias, bastantes ideias, e começam a elaborar uma, mas depois uma outra ideia surge e eles colocam a primeira de lado e começam a trabalhar na segunda. E depois da segunda vem uma terceira e uma quarta, e depois, quando damos por nós, temos muitos projetos inacabados. Quando eu comecei este projeto deste livro-jogo, que tem a componente de magia, não é? Tem este tema de magia, eu tinha e ainda tenho vários outros projetos para trás. Alguns livros-jogos que eu tinha começado e que eu nunca terminei. E eu senti que este estava a ser mais um projeto em que eu iniciei, mas provavelmente iria ser ocupado depois com outras ideias que não encaixavam naquela, e depois eu iria começar um outro livro-jogo. E antes que eu entre nesta bola de neve, que depois nunca mais acaba e depois vai fazer com que haja uma grande frustração por não estar a conseguir terminar projetos, eu decidi parar este projeto, voltar atrás e começar a ver aqueles livros-jogos que eu deixei incompletos. E eu posso dizer que no ano de 2026 eu vou estar envolvido em certos projetos de escrita. Eu não vou estar aqui a revelar mais, não vou estar aqui a revelar, não vou revelar nomes, não vou revelar conceitos, e vai passar uns bons meses antes de eu poder revelar alguma coisa, mas eu vou estar envolvido em projetos de escrita que envolvem esses projetos anteriores que eu tinha deixado para trás. Portanto, eu vou recuar um bocadinho no tempo, vou recuar um bocadinho para esses projetos que eu deixei incompletos e vou analisá-los, vou ver as anotações que eu tenho, vou ver aquilo que eu já tinha feito entretanto para cada um deles e vou ponderar se valerá a pena continuar com esses projetos, se terei que os eliminar, se eu vir que eles não é possível trabalhar nesses projetos, se eu poderei aproveitar essas ideias e juntá-las a um outro projeto que eu já tivesse feito. Portanto, vai haver essa reflexão e serão projetos aos quais eu não vou poder revelar grande coisa. Uh, Vão ser livros-jogos curtos, portanto, dentro daqueles que eu já revelei antes, quando eu já revelei o The Eldritch Key, o The Unspeakable Usurper e entre outros. Portanto, também vão ser livros-jogos curtos, mas eu não vou dar aqui mais revelações. É algo certo, atenção, é uma coisa certa que eu vou fazer, mas eu não vou revelar por enquanto. Por fim, e eu sei que eu falei disto várias vezes ao longo deste ano, principalmente penso eu que eu falei no vídeo em que eu falei do presente da Game Book Guild, que ironicamente já está no passado, portanto, que era a possibilidade de haver a comunidade, ou seja, um servidor de Discord para a Game Book Guild. Da última vez que eu falei disto, eu disse que eu basicamente disse que o servidor já estava praticamente feito, só faltava ali algumas coisas. O que acontece é que eu depois não voltei a pegar nesse servidor. O servidor já existe, mas
há ali algumas configurações que eu ainda tenho que fazer e eu gostava muito de poder dedicar agora estas últimas semanas do mês a isso. Não sei se vou conseguir agora até ao fim do ano, porque vou estar ocupado com os vídeos de Lone Wolf, mas, mas eu gostava de trazer isso à tona. Gostava mesmo de poder trazer a comunidade da Game Book Guild. O facto de eu estar a falar disto, por último, faz com que isto não seja uma. Isto não é absoluto, faz com que não seja algo absoluto, mas é algo que eu gostava muito, muito de poder trazer para o canal, para o canal ou para a comunidade. Portanto, estes são os planos que eu tenho para 2026. Portanto, parece muita coisa, mas se vocês forem a ver, uma grande parte já vai ser feita agora. Portanto, os vídeos mais elaborados, que são aqueles de Lone Wolf, o Ace Game Books, o Open World October, esses vão ser elaborados com meses de antecedência. Portanto, vai ser algo que eu vou. Vai ser algo que já vai estar estabelecido e uma grande parte dele já vai ser feita agora em dezembro. Portanto, um grande, depois eu vou ter bastante tempo para começar a trabalhar no podcast, nos projetos de escrita, nos shorts para o Instagram e no TikTok e também para o YouTube. Portanto, vai haver aqui uma grande margem para fazer muitas outras coisas. E basicamente é isto. Este é o vídeo em que eu falo do futuro da Game Book Guild. Portanto, vamos continuar fortes. Eu acredito que o canal vai crescer ainda mais no próximo ano, vai haver mais coisas, vão haver estas novidades, espero que haja outras novidades pelo caminho, outras coisas que vão surgindo e que sejam uma surpresa até para mim. E, e já sabes, caro aventureiro, se gostaste deste vídeo, clique em gosto, se não gostaste, clique em não gosto, usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderes, subscreve no canal e clica no sino para receber notificações sobre novos vídeos que vão surgindo aqui na Game Book Guild. E já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Espero que tenhas um excelente Natal, umas ótimas entradas e que 2026 seja um ano de mais e mais superação. Até à próxima.